Aqui um. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Iniciou aí, Tereza? Já está tudo bem? Então tá bom. Então vamos orar. Feche seus olhos. Aqueles que estão conosco também. Vamos nos preparar para cultuar ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por estarmos na Tua presença, pela Tua presença neste lugar, em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, com aqueles que também oram conosco neste momento, o Senhor é onipresente, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia que tivemos e por esta noite, por podermos estar na Tua presença, pela oportunidade que temos, Senhor, como igreja do Senhor, como diz a Tua palavra, nos reunir, Senhor, e cultuar a Ti, e louvar e adorar ao Senhor, e compartilhar a Tua palavra. Já nos edificando, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, operando em nossos corações, operando em nossas vidas, Senhor, com o Teu poder, com a operação do Teu Espírito sobre nós. Te louvo desde já e te agradeço, certo da Tua bênção, Senhor, nesta noite, a todos aqueles que, com os seus corações voltados a Ti, o adoram, Senhor, em espírito e em verdade, buscam ao Senhor como o único e verdadeiro Deus. Muito obrigado, ó Pai, desde já nós te louvamos. Recebe nosso culto, recebe nossa adoração, Senhor, em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Salmo de Asaf diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitareis novilhos de sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é tudo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Amém? Saiu aqui? Esse aqui tá. Amém? Amém. Então, aqui o salmista, Deus falando, né? Que ele não come carne. Os sacrifícios eram feitos. Isso, no Antigo Testamento, Deus, ali com Moisés, os sacrifícios foram instituídos por Deus, no qual eles faziam sacrifícios de animais. Mas isso com Jesus terminou, né? E Jesus se fez sacrifício por nós. E aí nós vimos o salmista já dizendo que devemos oferecer, mesmo quando eram oferecidos aqueles sacrifícios, os sacrifícios deveriam ser oferecidos com ações de graças ao Senhor, não como uma obrigação, né? Eu tenho que ir por uma obrigação, e durante muito tempo, inclusive, né, vai dizer: ofereça a Deus sacrifícios de ações, invoque-me no dia da angústia e sim, mas vamos invocar o nome do Senhor, vamos louvá-lo nesta noite, invocando ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração, e certamente Ele trará o livramento para as nossas vidas. Amém?
Vamos louvar ao Senhor. Tira a máscara, Jeff. Boa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluias, aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Te adoramos. Glórias ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Oh, Pai, te adoramos, Senhor. Sim, sim, ó Deus, pertencemos a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Glorificado seja o nome do Senhor.
Oh, Deus. Obrigado, Deus, por nos trazer todos aqui em segurança hoje. Por todos estarmos aqui reunidos. Glórias a Ti, Jesus. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Por nos proteger. Oh, Deus. A nós e a nossa família. É verdade. Nossas famílias que estão aqui. Oh, Deus. E as que estão em casa. Te adoramos. Sim, Pai. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Quero te ver essa noite. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Abra os olhos do meu coração. Sim, Senhor. Abra. Abra os olhos do meu coração. Aleluia. Quero te ver. Senhor Deus. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver, Senhor. Vemos. Santo, santo. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Aleluias. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver, Senhor.
permanece entre nós essa noite. Sim, Deus. Santo, santo, santo. Glória. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Eu quero te ver, Senhor. Quero ver a sua face, Senhor. Glórias a ti. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, e então Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Senhor Deus, forma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me,
Molda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, ó Deus. Sim, ó Pai, te adoramos, Senhor, essa noite. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores, por este momento que podemos estar, ó Deus, dedicando a Ti louvores ao Teu nome. Muito obrigado, ó Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, nessa noite, ter uma mensagem dueto, né? Nós temos feito algumas mensagens dessas. Então, eu e a irmã Teresa vai estar, então, abrindo a mensagem neste momento, vai estar lendo o texto, orando, e, então... Lendo o texto não? Então vou ler um texto de Atos dos Apóstolos. E vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Vou estar compartilhando esse texto. Enquanto a irmã Teresa se prepara aqui também. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Diz o texto: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente, a partir do verso 1. Depois de... está aqui. Deixa eu espelhar aqui. Atos 21. Isso. E assim, depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar na viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos, despedindo-nos uns aos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, e é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Amém? Então, amém. Vamos, a irmã Teresa vai orar? Não, pode orar.
Então vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por este momento, pela tua palavra lida, pela tua palavra que será também, ó Deus, explanada, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Usa-me conforme teu querer, usa-me, Irmã Teresa, conforme teu querer, que te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, então essa é a nossa terceira edição, né, dessa mensagem dueto, né? E hoje nós vamos falar sobre este tema, apóstolos, os novos juízes, né? O foco do nosso livro é Atos dos Apóstolos e os Atos dos Apóstolos, ou os Apóstolos, né? Tem uma intertextualidade muito interessante com o livro de Juízes, né? Nós, na última vez que fizemos essa mensagem dueto, trabalhamos a questão de Jesus e Josué, né? Foi mais ou menos isso que trabalhamos. E hoje, então, vamos avançar. Depois de Josué vem o livro de Juízes, né? Depois do Evangelho vem o livro de Atos. Então, essas coincidências acabaram possibilitando que a gente percebesse o quanto que esses livros, Juízes e Atos dos Apóstolos, se refletem, né? Se comunicam, se intertextualizam, é o nome técnico para isso, né? Então, nós vamos nessa noite ver alguns aspectos de intertextualidade desse livro, né? Alguns aspectos em que esses livros se combinam, né? Primeiro, de forma bem ampla, bem, né, situando a autoria, a época dos acontecimentos do texto, enfim, a teologia, né? A estrutura do livro, e depois a gente avança para o conteúdo do livro. Então vamos lá, olhem só. Em termos de classificação canônica, né? A classificação desse livro. Quando a gente pega a Bíblia cristã e a gente abre o índice, a gente percebe que o livro de Juízes, ele é tido como um livro que é histórico. Ele está classificado junto aos livros de história de Israel, que nada mais são do que Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, né? Ruth, Esther, esses são os livros históricos da Bíblia cristã. O segundo, logo, é o livro de Juízes. Atos dos Apóstolos, a mesma coisa. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico, classificado como histórico, do Novo Testamento. Então, essa é a primeira coincidência. Abrindo o índice da Bíblia, a gente já vê isso, né? Que a classificação canônica ambos os livros são históricos. Livros tidos como essa designação, históricos. Autoria. Outra coincidência. Tanto Atos dos Apóstolos quanto Juízes, eles têm o autor desconhecido. O livro não aponta quem é o seu autor, é a tradição que vai colocar a autoria desse livro. Para o caso de Juízes, a tradição diz que é o Samuel, que foi quem? O último juiz e o conselheiro nas cortes de Davi e de Natã, né? O Samuel vai ter, inclusive, um papel muito importante no livro de 1 Samuel e de 2 Samuel, ungindo os reis, né? Saul e Davi. E o livro de Atos dos Apóstolos, a tradição coloca Lucas como autor desse livro, né? Nós vamos ter o Atos dos Apóstolos como um livro que originalmente foi unido ao Evangelho de Lucas. E, posteriormente, ele foi desmembrado. Então, nós ficamos com 2 livros, né? Lucas e Atos dos Apóstolos, tá? Ambos, então, são de autores desconhecidos. E tem mais uma coincidência aqui que eu coloquei, né? Juízes e Atos tiveram como seus possíveis autores homens cultos, letrados, que tiveram bons mestres. No caso do Samuel, o Eli, né? Que cuidava ali do templo de Siló. E no caso de Lucas, o Paulo. Ele foi um companheiro de Paulo, né? E que eram extremamente fiéis a Deus. Então, vejam, é além da autoria desconhecida. Existe aqui uma coincidência. Quem escreve o livro de Juízes e quem escreve o livro de Atos, segundo a tradição, eram homens extremamente piedosos, eram homens extremamente fiéis a Deus, né? Continuando. Época dos acontecimentos, mais uma coincidência, né? Se a gente pode chamar assim. Juízes, acontece o quê? Após a morte de Josué.
Quando a gente começa a ler o livro de Juízes, e aí eu vou lá no livrinho de Juízes, capítulo 1, quer ver? Começa dizendo exatamente isso, situando os acontecimentos, né? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo... E aí começa o livro de Juízes. Então, o tempo narrativo desse texto, dessas histórias aqui, é após a morte de Josué. O mesmo se dará com o livro de Atos. O livro de Atos começa com Jesus já tendo crucificado, né? Inclusive já tinha ressuscitado. Só que ele ainda estava aqui, né? Falando com os discípulos. Ele ainda não tinha sido assunto aos céus. Mas olha que interessante, os acontecimentos de Juízes de Atos se passaram após os líderes falecerem. E aqueles que viveram com estes líderes, de alguma forma se inspiraram. De alguma forma apreenderam alguma coisa para continuar, né? Com os acontecimentos da história. Histórias e acontecimentos. Olha que interessante. O livro de Juízes fornece conhecimentos sobre o início da história do povo de Israel, como vivia e o que se passou com ele dentro da terra prometida. O Josué conquista a terra, né? É isso que ele faz. Só que depois o Josué morre. E quem vai viver a partir daquele momento na terra são os juízes e o povo que ficou. Então, os acontecimentos narrados no livro de Juízes nos mostraram dentro da terra de Israel. É o mesmo lugar. A terra continua sendo a mesma, os locais continuam sendo o mesmo, é aquele mesmo espaço físico. Só que séculos para frente, o livro de Atos, né? Então é muito interessante a gente perceber que são muitas coincidências, são muitas semelhanças, são muitas intertextualidades. Eu poderia arriscar dizer que o Atos dos Apóstolos, Lucas, quando escreve esse livro de Atos, ele até pensa nos juízes mesmo, naquele momento em que o Josué estava morto e o povo agora precisava seguir sem a liderança do Josué. Mesma coisa com a história da igreja. Jesus estava morto, mas os discípulos continuaram. E eles precisavam o quê? Precisavam dar prosseguimento a essa obra de Jesus, né? Vamos lá. 5. Foco narrativo. Qual é o foco dessa narrativa? Para alguns estudiosos, Juízes é narrado a partir do ministério dos juízes maiores, né? Que são aqueles que são mais carismáticos, ou vão fazer guerra, né? O Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, e juízes menores, né? Sangar, Tolar, Jaíbe, San, Elon e Abdon, que são juízes que a gente quase não sabe nada dele, né? Para alguns estudiosos, o livro de Atos, ele pode ser narrado também a partir do ministério dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, né? Então vejam que coisa interessante. Percebam quantas coincidências nós estamos pontuando só assim, lembrando do livro, né? A gente não está nem analisando ainda o conteúdo do livro, né? Então, é muito perspicaz isso, né? Como que esses dois textos que estão abrindo novos ciclos na história do povo, eles estão começando a mostrar para o leitor coincidências. Eles estão fazendo com que aquele leitor atento da Bíblia, ele lembre, né? Já li isso. Isso já aconteceu em algum momento. Essa é a intenção. A intenção de todas essas coincidências é fazer que o judeu, ao ler o livro de Atos, fale assim, puxa, isso já aconteceu há um tempão atrás. Com outros personagens, mas eu já ouvi falar daquilo, né? Estrutura, olha, isso foi a mais assim interessante, né? Porque quando a gente olha para a estrutura de Juízes, a gente vê que ele tem uma introdução, que ele tem uma conclusão, e que a parte central dele, a maior parte dele, é contando a história dos 12 juízes, 6 maiores e 6 menores. O livro de Atos dos Apóstolos acontece a mesma coisa. Nós temos um prólogo, né, uma introdução, depois nós temos uma grande parte, como vocês estão vendo, que é da história da igreja,
com seus vários milagres, né? Com seus vários acontecimentos. E depois eu tenho o que a gente chama de colofon, que não é bem uma conclusão, mas é um fechamento do livro, um fechamento breve desse livro, né? Então, mas vejam que há uma tripartição em ambas as estruturas, né? Há uma coincidência até mesmo estrutural. É claro que aqui a gente está optando por uma estrutura simples, né? Porque existem estudiosos que colocam estruturas bem densas, bem complexas nesses livros, mas não precisa de complexidade, né? A gente consegue entender a estrutura, perceber a grande estrutura desse livro, né? Propósitos. Quais são os propósitos desses dois livros, né? Então, Juízes, olha lá, reúne diversas histórias sobre os heróis tribais que salvaram o povo de Israel das opressões dos seus inimigos. Heróis tribais por quê? Porque o Sansão, que a gente mais conhece, né? Sansão, Gideão, não era um herói? Era um herói. Não tinha uma tribo? Tinha. Então era um herói tribal, como a gente vai falar, né? Eles eram heróis que viviam em tribos. E Atos? Atos também vai reunir várias histórias sobre os feitos dos apóstolos, a partir do nascimento da igreja e a sua luta contra quem? Contra esse mundo gentio que ele estava inserido. Eu coloquei aqui mundo gentio para não ficar assim, né? Contra o Império Romano, contra os líderes judeus, contra os gentios que tinham aversão àquilo ali que estava acontecendo, né? O fato é que esses dois textos, né, eles vão fazer o quê? Como eu digo aqui embaixo, olha, fazer com que a memória, isso é muito importante, gente, fazer com que a memória dos grandes feitos de Deus em favor do seu povo, seja a igreja ou seja o povo de Israel, não caísse no esquecimento. Antes, servisse de testemunho eterno para a fé no único e verdadeiro Deus. Isso aqui é fundamental. Esse livro, esses livros, os livros bíblicos, eles foram escritos para quê? Claro, para falar do poder de Deus, mas para guardar a memória do que Deus fez. O Deus de Israel, desde a época do Antigo Testamento, o nosso Deus, desde as primeiras páginas da Bíblia, é um Deus que se manifesta na história do seu povo Israel, na história da igreja e na nossa vida hoje. Se a gente parar para pensar, nós somos hoje cristãos porque um dia o quê? Deus tocou no nosso coração. Nós aceitamos o senhorio de Jesus. É isso. Deus toca na história das vidas. Toca na história do povo. Então, todos esses livros que nós temos na Bíblia, eles são livros que guardam a memória dos feitos de Deus. Eles guardam, eles preservam, eles tornam para a posteridade os feitos de Deus entre o seu povo ou na história da igreja, né? Principal teologia desse livro, né? Juízes tem por principal teologia o quê? Manifestar como Deus acompanha o seu povo na sua história concreta. O que eu acabei de falar, até adiantei um pouco. Mesmo no meio dos mais graves acontecimentos, como as guerras contra os povos inimigos para salvar e libertar, porque o livro de Juízes é isso, ele é uma guerra. É um livro de guerra, é um livro de combate. Ele é um livro onde os juízes vão estar lutando contra os inimigos, contra o povo que ainda morava na terra de Israel, porque Josué não conseguiu matar, exterminar com todos aqueles povos, né? E o livro de Atos? O livro de Atos tem por principal teologia manifestar como Deus acompanha a sua igreja na sua história concreta, no meio dos embates com os líderes religiosos judeus, né? Com o Império Romano. Para quê? Para salvar, para libertar e para curar. É o que a gente vê no livro de Atos. No livro de Atos, nós vemos Deus agindo poderosamente através dos apóstolos para curar, para libertar, né? Para salvar, para fazer com que a igreja avance. Em meio ao quê? Em meio à dificuldade toda do império, em meio a todos os embates com os líderes judeus. Né?
Então, a principal teologia desses textos, eu poderia dizer que nós podemos resumir em 3 palavras. A principal teologia é manifestar a cura, a libertação e a salvação. Seja na época dos juízes, ou seja na época da história da igreja. E isso é muito bonito, né? Porque até hoje Deus continua agindo para salvar, para libertar, para poder dar uma nova chance para todas as pessoas, né? Isso não ficou restrito à época dos juízes ou à época de Atos dos Apóstolos. Pois bem, entendendo um pouco dessas coincidências na superfície do texto, eu agora posso mergulhar no texto e tentar pontuar algumas coincidências, né? E o pastor vai me ajudar nessa daqui, né? Porque a pergunta é: apóstolos, os novos juízes, né? E aí, será que a gente pode dizer isso? Comparando, né? Olha lá. Os juízes carismáticos, primeira coisa, tanto os apóstolos quanto os juízes, eram homens de poder, que operavam no sobrenatural de Deus, né? Os juízes carismáticos foram homens escolhidos por Deus para libertar o povo de Israel de uma situação de opressão, da desesperança e da dor, pelos mais variados pecados. E a gente tem um exemplo disso logo no início. Quando a gente pega o livro de Juízes e começa a ler esse livro, logo no capítulo 3, a gente tem um rapaz chamado Otoniel, não é? É bem aqui que começa. Que vai operar no sobrenatural. Então diz o texto, olha, assim os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pecaram, né? Esquecendo-se do Senhor seu Deus e servindo a Balaíns e a Astarotes, os 2 deuses da terra. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor citou-lhes um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu na sua mão. Então a terra teve sossego 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Então veja, logo no início, depois dos prólogos, o que nós temos é o primeiro juiz aparecendo. E esse primeiro juiz faz uma grande libertação. É por isso que eu vou dizer aqui que os juízes carismáticos é carisma porque tem o poder do Espírito, né? Os juízes carismáticos foram homens escolhidos por Deus para libertar o povo de Israel. Acabamos de ler de uma situação de opressão, da desesperança e da dor, pelos mais variados pecados. Os apóstolos, quem eram esses homens, né? Foram homens escolhidos por Jesus para libertar homens e mulheres do povo de uma situação de opressão, de desesperança e de dor, seja por causa de uma doença ou por causa do Império Romano. E aí a gente tem um texto muito interessante do Pedro curando na porta do templo. Nós temos no livro de Atos, eu acho que é Atos capítulo 3, olha lá. Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a 9ª, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Operação do sobrenatural. Então veja, gente, eles eram homens de poder. Atos mostra para nós apóstolos fazendo curas em nome de Jesus. Juízes nos mostra homens investidos do poder de Deus, do Espírito do Senhor, libertando o povo de opressão dos inimigos. Então, por enquanto, sim, os apóstolos poderiam ser comparados a novos juízes se pensarmos que ambos são homens de poder, né? Caminhando. O start dos milagres. Como é que começa o milagre? O que dá o start para o sobrenatural de Deus acontecer? Nós lemos aqui, né? Os juízes carismáticos, o Otoniel, no caso, só começaram a libertação do povo de Israel quando eram investidos pelo Espírito de Deus. Acabamos de ler o texto que diz, né, que o Espírito de Deus vem sobre o Otoniel e aí ele liberta o povo, né? E com os apóstolos, após o Pentecostes, né? Os apóstolos só começaram a libertação e a execução dos milagres após receber o Espírito Santo. E aí eu acho que é no capítulo 2, não é? Que isso vai acontecer, lá em Atos. No capítulo 2, olha lá, diz para a gente: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Habitavam, então, em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu acho isso o máximo. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Galileus, né, povo que quase não tinha instrução, não era de Jerusalém, né? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Pantília, o Egito e as partes da Líbia próxima, a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos em nossas línguas falar as grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? Né? Como é que isso pode estar acontecendo? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, manguaçados, né? Né? E aí é que eu digo que depois do Pentecostes é que a coisa deslancha. Porque o Pedro, ele vai fazer, eu acho, que um grande discurso aqui. Mas quem era Pedro? Não é? Pedro era aquele que tinha medo, andou pelas águas, afundou, né? Foi aquele que o Jesus falou assim: ó, fica fazendo essas coisas não, porque antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele: que é isso? Né? E negou Jesus 3 vezes. Jesus morreu, ele falou: pronto, agora acabou tudo, vou pescar. Foi lá, peladão no Mar da Galileia, fazer as pescas dele, não é? Então, aqui, na continuação desse evento, nós vemos um Pedro totalmente diferente. Nós vemos um Pedro intrépido, seguro de si, seguro do que ele estava fazendo. E eu entendo que isso só acontece porque ele agora tem um revestimento especial do Espírito Santo. Então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Que isso? Logo Pedro falando assim, né? Quem diria? Mas é o poder do Espírito que faz isso com Pedro. É o poder do Espírito que no próximo capítulo vai fazer com que ele chegue para aquele coxo e fala:
Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Né? Então, voltando aqui, o start dos milagres é, no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor. No Novo Testamento, o poder do Espírito Santo. Né? Ou seja, o start para os milagres e prodígios sejam feitos pelos juízes, né? Seja pelos apóstolos, só se deram após a investidura do Espírito de Javé e do Espírito Santo. Não tem outro. Não tem. Isso aí é incontestável se a gente lê o livro com atenção. Então, aqui mais uma coincidência. Né? Quando eu leio, se eu conheço bem o livro de Juízes, quando eu leio o Atos dos Apóstolos, eu falo, epa, peraí, que negócio é esse? Está acontecendo de novo. É um novo momento na história. Né? 12, a completude. Né? Os juízes foram em número de 12. 6 maiores, 6 menores. E os apóstolos, 12. Né? 12 foram escolhidos por Jesus. E aí, na cabala judaica, no misticismo judaico, o 12 está ligado às paixões e à renúncia pessoal. Né? Além de ser uma simbologia para os mundos da ação, desenvolvimento, evolução, né? Como ser, como, né? Criação, saúde da alma e do corpo, formação do pensamento e da mente, emanação, essência dos objetos e das coisas. Então, o 12 é esse número na cabala judaica. É o número que está ligado, e eu achei muito interessante isso, a renúncia pessoal. É um ciclo, né? 12 é um ciclo. É aquele ciclo que vai se fechar, assim como o 40, é o ciclo que se fecha, mas aqui ele está ligado a uma coisa muito interessante. Esses discípulos e esses juízes, eles tiveram que renunciar a muita coisa. 12 é renúncia pessoal. Né? Ser discípulo é renunciar, isso aí não tenha dúvida. Né? Na tradição judaico-cristã, 12 é o símbolo do pleno sentido pleno das coisas. E aí a gente vai ter uma percepção dele, de atos, de coisas que aconteceram no Antigo e de coisas que aconteceram no Novo. Olha só no Antigo Testamento que interessante. Jacó teve 12 filhos, que vão se tornar as 12 tribos de Israel. 12 são as pedras naquele peitoral que tem o sacerdote. Né? A mesa de ouro dos pães da propiciação no templo, lá eram colocados 12 pães. 12 homens para espiar a terra foram mandados por Moisés. Josué, olha só, gente, é Josué. Josué pôs 12 pedras no Rio Jordão. Elias usou 12 pedras para construir o altar. 12 portas tem a cidade de Jerusalém. E 12 eram os profetas menores. Então, não é coincidência. Não é. No Novo Testamento, é o dobro, né, gente? Olha a quantidade de coisa do 12. Jesus foi a Jerusalém aos 12 anos de idade. 12 eram os apóstolos. Após a multiplicação dos pães, encheram-se 12 cestos com a sobra. Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Jesus levantou da morte a filha de Jairo, quando ela tinha 12 anos de idade. Jesus teria aparecido 12 vezes depois de crucificado. O número dos eleitos, no livro de Apocalipse, é 144 mil, que é 12 vezes 12 mil. A Nova Jerusalém terá 12 portões feitos de 12 pérolas. Nesses portões haverá 12 anjos. Os nomes escritos nos portões terão os nomes das 12 tribos de Israel. O muro da cidade terá 12 fundações, os nomes com o nome de 12 apóstolos, e a árvore da vida dará 12 diferentes frutos. É 12 em abundância. Né? Então, nós temos aqui essa percepção do 12 como uma coisa completa, como algo extraordinário. Né? 12. A unção dobrada. Né? Mais uma peculiaridade do 12. Então, na época dos juízes, nós tivemos
6 grandes juízes que operaram libertação, milagres, a partir do Espírito de Deus, né? E são esses aqui. O Otoniel, que nós lemos, libertou da opressão da Mesopotâmia. O Eude vai libertar da opressão moabita. Débora, a única mulher, né? Libertou da opressão cananita. Gideão, midianita. Jefté, opressão amonita. Sansão, libertou da opressão filisteia. Por que eu digo que é unção dobrada? Porque quando a gente vai mapear os milagres em Atos dos Apóstolos, nós conseguimos, de forma mínima, mapear 12. Se eu tenho 6 juízes que fazem grandes eventos libertadores, agora em Atos dos Apóstolos, eu tenho 12 grandes milagres que ficaram assim conhecidos, né? São os mais conhecidos, feitos pelos apóstolos. Então veja, o 12, ele é unção dobrada em Atos dos Apóstolos. Assim como nós vimos na outra edição, né, da nossa dueto, que o número na gematria de Josué e Roshua é 4 e de Jesus é 8. Agora, né, os milagres de juízes são 6. E os dos apóstolos mais conhecidos são 12. Então veja que esse tipo de percepção não é à toa não, gente. Esse tipo de compreensão do que está acontecendo é para fazer um contraste mesmo. Para os apóstolos entenderem, para o leitor desse momento da era apostólica entender que, puxa vida, está acontecendo de novo, é um novo momento. Nós erramos na época dos juízes. Porque na época dos juízes, eles faziam, né, agiam com o poder do Espírito. Mas nós recusamos aqueles juízes que agiam no poder do Espírito. Nós pedimos um rei para Deus, como, né, aquele que iria substituir os juízes. Depois de Samuel, né, o povo chegou, os anciãos, né, chegaram e falaram: Samuel, teus filhos, então coloca um rei sobre a gente como tem as outras nações. E Deus falou para Samuel, Samuel ficou triste, né? E Deus falou para Samuel: constitui um rei, Samuel, porque eles não estão recusando a você, eles estão recusando a mim, né? Aqui é para o leitor lembrar que não deve recusar os apóstolos, que não deve recusar aquilo que Deus instituiu como liderança, que deve seguir. Está vendo? Vocês têm a chance de acertar agora. Né? Vocês erraram com os juízes. Mas agora, povo de Israel, vocês têm a chance de acertar. E se submeter à liderança dos discípulos. Se submeter aos que eu escolhi, aos que Jesus escolheu para conduzir o povo. Né? Pastor ficou sentado o tempo inteiro. Amém. Então você fica um pouquinho de lado aí para não dar microfonia, mas fica aqui. Quando a gente vê o livro Esse Paralelo, né, de Atos dos Apóstolos, tá dando umas microfonias aqui que eu vou diminuir da semana passada. E aí a gente vê realmente que os discípulos, os 12 discípulos, eram de fato juízes. Eram aí nesse paralelo com os juízes, numa reedição, se a gente pode assim dizer, de Deus para com o seu povo, e aí não mais só para com o seu povo, mas para com toda a humanidade. Então nós vimos essa abertura de Deus para com toda a humanidade. E aí é muito interessante, porque a morte de Josué é um marco para que os juízes então venham investidos no poder de Deus para libertar o povo dentro da terra, e Jesus vem como marco de Deus para inaugurar o reino de Deus na própria terra. Para que depois os discípulos, no seu poder, no poder do Espírito Santo, eles vão ter atos de libertação, como o próprio Jesus
fez atos de libertação, como Josué com o povo, quando entra na terra, ele vai ter atos de libertação. Então eles vão guerrear contra Jericó, mas não só guerrear contra Jericó, mas atos de libertação, e de justiça. Então quando eles guerreiam lá, Jericó cai toda, mas a família de Raabe é salva, porque eles se voltam para Deus, e isso começa a se entender, começamos a entender de que não importa quem se volte para Deus, mas se voltar para Deus, você vai ter o acolhimento do Senhor. E nós vemos isso com Jesus operando também os milagres, não só para com o povo, mas para com todos. A gente já tem falado isso em algumas mensagens anteriores, quando Jesus então cura o filho, né, de um oficial do rei, quando Jesus então cura a filha de uma cirofenícia, e por aí vai. Jesus então operando os milagres, não importa para quem, alcançando o seu povo, mas também alcançando a todos. E aí então Jesus, trazendo essa figura aqui dos juízes, né, e os apóstolos como novos juízes, Jesus morre, mas ele não vai estar mais presente, né? Porque ele vai ser assunto aos céus, ele vai ressuscitar no poder de Deus. É o Senhor quem ressuscita o seu próprio Filho. Jesus então no início, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Jesus ressurreto, após ter aparecido no espaço de 40 dias, cerca de 12 vezes, né, aos discípulos. Ele então vai ser assunto aos céus, mas ele diz aos discípulos: eu não vou deixar vocês aí desguarnecidos. E aí é onde entra o Espírito de Deus, mas que de uma outra forma, não somente na vida dos discípulos, que vão iniciar ou dar início dessa libertação e trazer a libertação de Deus, né, em Jesus, para com todo o povo, para com o seu povo e para com todas as pessoas. E aí o Espírito de Deus, ele não só vai estar na vida dos apóstolos, mas esse Espírito de Deus vai ser franqueado para a libertação de todo aquele que nele crê em Jesus, no nome de Jesus. O resgate dos juízes, no livro de Juízes, e eles estavam ali, sim, naquela batalha, naquela luta, na terra, trazendo o nome, né, o Hashem em hebraico, né, o nome de Deus, do Deus de Israel. Tanto é que quando Jericó cai, toda a terra de Canaã, eles vão ouvir. A coisa não tinha internet naquela época, mas a notícia se espalhava. E aí quando eles chegam em determinado local, lá com... Boca a boca era bom. Quando eles chegam em determinado local, né, o povo já fala assim: opa, peraí, são os israelitas. E agora a gente está perdido, né, digamos assim, porque a fama deles começou a correr. Ou seja, a fama de quem? Dos israelitas que traziam o Deus de Israel. E aí os Atos dos Apóstolos trazem os apóstolos com o nome. No capítulo 3, Pedro, a irmã Teresa leu, né, que Pedro vai estar na Porta Formosa ali e vai curar aquele aleijado, né, aquele coxo, e ele vai dizer assim para aqueles que o estavam interrogando, né, porque virou um alvoroço, né, dos líderes judeus da época, lá, por quê? Que negócio é esse? E ele vai dizer: não, olha só, o nome curou, né? O nome de quem? O nome de Jesus. E aí, isso é muito interessante, porque eles vão então ser proibidos também por eles de estarem proclamando o nome, o nome de Jesus. É que agora me ocorreu uma coisa interessante, dos apóstolos, sim, refletindo os juízes, mas de certa forma, de uma forma mais excelente, no seguinte sentido: na época do Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre o juiz fazia a libertação e o Espírito de Deus saía. O Espírito de Deus não ficava com o juiz. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, não. Quando tem o Pentecostes e
os discípulos recebem o Espírito e começam a fazer milagres, sinais e prodígios, o Espírito não vai embora, né? O Espírito fica e permanece, né? E outros são alcançados por esse Espírito, né? Pela imposição das mãos dos apóstolos, ou porque foram realmente batizados no Espírito. Então, é interessante isso, né? Nesse aspecto, os apóstolos, eles sobrepujam os juízes, né? Porque a atuação do Espírito neles não é algo momentâneo, só para aquele momento de aflição. É algo continuado. E esse trabalhar do Espírito Santo é algo muito mais excelente na época dos apóstolos, porque você começa a ser transformado pela presença do Espírito. O Espírito fala, o Espírito transforma, muda, né? Tem até um livro famoso, né? Que eu nem sei se é editado, Temperamento Transformado pelo Espírito. E realmente, o Espírito transforma os temperamentos, transforma as pessoas. Os iletrados, incapazes de escrever cartas do fantasma. É verdade. Então, isso é incrível. Então, nesse aspecto, eu entendo que o livro de Atos, na atuação, né, com o Espírito, vai além, muito além dos juízes. Sim. Né? Sim, sem dúvida. Por isso esse paralelo, e a gente vê assim, o plano de Deus, né, ou a atuação de Deus, e esse paralelo sim aponta que os apóstolos são os novos juízes, digamos assim, mas eles não são juízes para que eles se tornem os juízes e aí acabe, né, o ciclo dos juízes. Não, porque quem era o juiz? O que é o juiz? Né? Se a gente entender o texto bíblico, tanto no livro de Juízes, e os juízes de Israel eram, na verdade, líderes. Né? Isso que são os juízes, líderes do povo, no qual vai levar o povo à libertação e sob o poder de Deus. E quando os apóstolos, então, operam esses milagres, no poder do Espírito Santo, eles estão trazendo a libertação de Deus para todos, para o povo, mas eles estão trazendo o nome de Jesus e implantando, né, continuando a missão de Jesus, na verdade a missão, não, mas continuando aquilo que Jesus veio fazer, ou seja, a implantação ou plantação do reino de Deus, e aí eles estão, na verdade, expandindo o reino de Deus, né? Eles estão expandindo aquilo que você falou, o próprio reino de Deus, no qual o rei é Jesus. Em Juízes, né, termina com o povo pedindo um rei homem. Mas em Atos dos Apóstolos, a igreja, pelos apóstolos, está franqueando o poder de Deus sobre a vida de todos. Então, não só os apóstolos em si se tornam homens líderes, mas nós vemos a figura de Estevão ali, e outros que se tornam apóstolos, como, por exemplo, Priscila e Áquila, e outros ali que na história da igreja vão se tornando. Apolo, né, que se torna um grande orador, que se tornam homens e mulheres de Deus, sob o poder de Deus, para a ação de Deus. Paulo, né? E o próprio Paulo, para a propagação do nome de Jesus, do rei instituído por Deus, do rei divino. Então, na história do povo, nós temos lá, né, Saul, e depois o rei segundo o coração de Deus, né, Davi, né, que é tão, claro, tão aí ovacionado pelo povo, pelos judeus, sim, mas Jesus é o rei divino por excelência. Amém. Ele é o Senhor, ele de fato é o rei, ele é este Senhor no qual então o Deus vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso Jesus vai citar o Salmo, no qual Davi diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, fazendo uma referência a Jesus. E Jesus, o próprio Jesus vai dizer que aqui está aquele que é antes de Moisés, ou maior que Moisés, e antes de Davi. Então ele é o Senhor, ele é de fato o Senhor. É isso que e aí nós vemos que este poder, o poder de Deus, essa atuação do Senhor, ela se faz hoje.
Amém. na vida daquele que crê. Essa é a diferença. A Maria Teresa citou, e quando nós lemos os Juízes, nós vemos os juízes ali, né, eles recebendo o poder de Deus, do Espírito de Deus, para operar a libertação, mas os juízes, eles muitas vezes não tinham tanta convicção. Né? Então, por exemplo, Gideão, né? Deus tem que fazer várias provas, né, para ele. Deus, olha, faz isso aqui, ou faz aquilo. Né? Lê lá o livro de Juízes. Isso, põe o velo de lã, se ele tiver com água, né, de manhã, se ele tiver seco e tudo com orvalho ao redor, então eu vou crer no Senhor. E não só isso, né? Então o Gideão pede muitos sinais para Deus. Então é muito duvidoso quando Deus vai lá falar com ele: Senhor, sou eu mesmo, que negócio é esse? Né? Nós vemos Sansão, que é uma coisa, né? Sansão operou lá na força física, no poder de Deus, mas na força física, combatendo os filisteus. Mas quando ele estava lá, ele fez muita bobagem, né? Digamos assim, Sansão. Então, claro que todos somos falhos, mas nós vemos digamos assim, nos Juízes, este receio e estas falhas, ou esses ímpetos, que a gente vê até nos discípulos, quando estavam com Jesus, antes de receberem esta unção, essa porção do Espírito Santo sobre a vida deles, e que depois de receberem, nós vamos ver a firmeza. E essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença daquele que tem o Senhor Jesus na sua vida, que recebe o seu Espírito Santo, e que o Senhor Jesus vai dizer que Ele será o Consolador e aquele que vai guiá-los. Né? No grego a palavra é paráclito, né? Aquele que está ao seu lado te conduzindo. Né? Na verdade, está na sua vida. Amém? Te conduzindo para que você esteja certo e tenha certeza. E aí nós vemos Pedro se levantar após o Pentecostes e pregar firmemente. Os camaradas lá que estavam ouvindo falaram: esses caras aí estão tudo bêbado. Mas Pedro vai dizer: ninguém está bêbado aqui não. Estão cheios do poder de Deus. E quando ele prega as suas palavras, cerca de 5.000, 3.000 almas, 3.000 homens vão receber e aceitar a Jesus, este Senhor, este Rei. E aí nós vemos também aí Paulo, e a história de Paulo, ela entra, e parece que realmente Atos dos Apóstolos ali, nós temos um ícone, Pedro, tem os outros apóstolos também, mas Pedro e depois Paulo, que não estava com os 12, mas num primeiro momento, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os discípulos sentem a necessidade de substituir, né? Há uma falta no lugar do apóstolo que se suicidou, que foi Judas. Então eles tiram sortes lá e vai ser escolhido Matias. Só que Deus já tinha escolhido o seu 12º discípulo, né? Certamente, que é o apóstolo Paulo. Né? Então, num plano espiritual, Deus é aquele que escolhe, Deus é aquele que faz. Amém? Amém. Então nós precisamos perceber e ver que, de fato, a palavra de Deus nos aponta que em Jesus há sim há um paralelo, né, com Josué, porque Josué significa salvação, a salvação de Deus, mas Jesus é a salvação perfeita de Deus. Amém? Há uma plenitude, aí o número 12 traz justamente isso, né? Traz esta plenitude. Então, estar com Deus, estar com Jesus, escolher a Deus, escolher ao Senhor Jesus, é fazer parte do plano e do plano perfeito de Deus. Somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito. Amém? E com Jesus ele traz a perfeição para que a gente tenha certeza. E o texto que eu li, né, para a gente concluir aqui, do apóstolo Paulo, é justamente esse que eu acho muito interessante.
né? Porque, assim como alguns juízes, nós vemos que eles titubeiam lá algumas coisas, né? Jefté pega e vai dizer assim, não, olha, se eu vencer a batalha, quando eu voltar, faz uma promessa, a primeira coisa que me aparecer, né? O ser que aparecer, eu vou fazer um sacrifício, e quem encontra com ele é a filha dele. Então, tem uma certa falta de sabedoria, muitas vezes, uma imprudência, né? Mas a gente vê que Atos dos Apóstolos está aqui já, capítulo 21, eu vou espelhar. Vai. Quiser que eu coloque? Tá lá. Aqui. Então, que o apóstolo Paulo já tinha viajado, né? Tinham viajado para tantos lugares, e aí ele estava próximo de ser preso, já tinha quase morrido, estando em Jerusalém, e aí então, ele depois na segunda viagem, né, segunda para terceira viagem lá, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, não é essa aqui não, é aqui para trás. Aqui. Estão vendo lá? Tá. Que eles foram na casa de Filipe, que tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-se ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: o que vocês estão fazendo? Ao chorar assim e partir o meu coração, eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? E essa é a grande diferença dos discípulos, dos apóstolos, né, para com os juízes, né, deles estarem certos do que estavam fazendo. Quando a gente lê Sansão, parece que Sansão não está muito certo do que ele está fazendo. A gente vê, por exemplo, lá em Juízes, Baraque sendo chamado por Deus para vencer lá o Sísera. E aí ele vai lá atrás da Débora. É isso, né? Vai lá atrás da profetisa, né? Da Débora. E aí a Débora vai falar para ele, fala assim, olha, porque você veio aqui, você não está nessa segurança toda tua aí, então saiba que Deus vai dar o livramento pelas mãos de uma mulher. E não vai ser ela, vai ser a mulher de Eber, eu não me lembro agora, né, que vai lá cravar uma estaca na cabeça do Sísera. Não, eu acho que é na cabeça. Eu não lembro, depois vocês vejam lá. Sim, na fronte. E então Deus dá um livramento realmente para o povo, né? O rei lá vai ser morto, né, por uma mulher. Mas aqui em Atos dos Apóstolos nós vemos que os discípulos, eles têm uma visão de Deus aqui, e a certeza para onde eles estão indo, e a certeza do que Deus está fazendo na vida deles. Embora muitas coisas sejam incertas, esta é a certeza que acompanham aqueles que creem no Senhor Jesus. Paulo foi aquele que perseguiu os cristãos, tinha uma certeza no seu coração, a certeza de que estava até servindo a Deus, mas quando ele tem um encontro com Jesus, aí sim, de fato, ele vai ter um encontro com o Senhor e Deus de amor. E aí ele vai passar do investimento dele de ódio, que ele tinha esse investimento de ódio, para o amor e o amor de Deus. Por isso que João vai dizer que
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho. E Jesus, ele não veio, ele vai dizer que eu não vim aqui para condenar, mas eu vim para libertar. Amém? E o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou pronto para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E Paulo não foi o primeiro, né? Não foi o último, como até hoje. Talvez você possa até não saber, mas sim, homens, mulheres, que levando o nome do Senhor Jesus, têm sofrido retaliação. E aí nós devemos pensar, que fica a reflexão final, trazendo aí os Juízes, né? Lá onde tinha um pouquinho do Espírito de Deus nas suas vidas, né? E já faziam libertações. Agora, os apóstolos, e a partir dos apóstolos, então, com a igreja, todos aqueles que se voltarem para Deus, para o nome do Senhor Jesus, terão seu Espírito nas suas vidas para os conduzir, e aí promover o reino de Deus, e o poder de Deus. Mas precisamos entender, devemos entender que... E aí como nós vamos entender? Lendo a palavra do Senhor, entender que neste mundo há outros poderes. Assim como na época de Jesus. Havia o templo, havia o Império Romano, havia então poderes políticos, haviam poderes humanos. Mas os apóstolos operam no poder de Deus. E aí a igreja precisa hoje entender, ter o discernimento daquilo que é poder humano, e eu não estou desprezando o poder humano, há sim determinados momentos que nós necessitamos, sim. Paulo se valeu disso, não foi? Ele falou, não, apelo para César. Que negócio é esse? Apelo para César. Ele estava se valendo num poder humano, político. Não há justiça. E naquela época lá, ele falou, eu sou cidadão. Certa vez que ele foi preso, ele falou, eu sou cidadão romano. Aí o governante que prendeu ele ficou com medo. Opa, que negócio é esse? Caramba, olha, nós fomos lá, açoitamos os caras, e aí eles são cidadãos romanos, né? Pode pegar para a gente. Quando nós lemos que Pedro ele vai ser... em Atos dos Apóstolos, que o anjo vai libertá-lo da prisão, e ele sai, diz o texto, né, a continuação do texto, que aqueles soldados que naquele plantão estavam a serviço ali de Herodes, eles foram todos mortos, foram executados, porque Pedro escapou, né? Não podiam deixar um prisioneiro assim escapar. Que negócio é esse? Então, foi um livramento que Deus deu lá para Pedro. Mas devemos entender essa diferença entre o poder humano e o poder de Deus. Amém? E a igreja precisa entender isso. Há muitos líderes, infelizmente, muitos por aí, que se valem ou tentam se valer de poderes humanos. Não é? E muitas vezes poderes, né, da força enfim, que isso nos entristece. Mas devemos estar atentos a isso e distinguir. Você tem condições, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida para diferenciar aquilo que é poder, sim, de Deus, poder da palavra de Deus, poder do nome de Jesus, da proclamação do nome de Jesus. E o que os apóstolos, qual era a intenção maior dos apóstolos? Qual era a intenção? A proclamação do nome de Jesus. Amém? O nome do Senhor. Pedro vai dizer, olha, eu curei, mas foi no nome. Foi o nome de Jesus. Não, eu não tenho poder, mas Ele opera através da minha vida. Amém? Então devemos entender esses poderes que estão à nossa volta. Alguns legítimos, alguns ilegítimos. Mas como então você tem usado
o poder de Deus na tua vida. Amém? Se você tem o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida. E você tem o poder de Deus. Mas é o poder de Deus. Amém? Para quê? Para que o Senhor nos chamou? Para que o Senhor chamou os apóstolos? Para proclamar o nome do Senhor. Amém? Para divulgar o nome do Senhor. Para que haja vidas e mais vidas que conheçam o nome, que está acima de todo nome. Amém? Porque este mundo passa, as coisas deste mundo passam. Mas o Senhor Jesus disse que aqueles que partem com Ele, mesmo que morram neste mundo com Ele, têm a vida e vida eterna. Amém? Então, que nós estejamos, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como os outros discípulos que tinham a certeza no coração do nome do Senhor Jesus que os acompanhava, que você tenha essa certeza, amém? Você tenha certeza daquilo que você está fazendo para proclamar o nome do Senhor Jesus. Busque ao Senhor para que você tenha discernimento, não no mundo, porque no mundo a gente sabe, né, que os poderes no mundo são os poderes dos homens, né? Mas nas coisas do Senhor, na igreja do Senhor, naquilo que você está fazendo para o Senhor, qual então tem sido o poder que você tem utilizado, e você tem discernido os poderes daqueles que então usam o nome do Senhor Jesus, se valem do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos capacitou e capacita cada vez mais, cada dia mais, pessoas que se tornam juízes, líderes, Senhor, pelo Teu nome, no Teu nome e no poder do Teu nome. Ó Senhor, mas há delimitações e limites, e é o Senhor quem conduz, o Senhor que deve conduzir, mas cabe a nós, a cada um de nós, termos discernimento do Senhor, ó Deus, para entendermos, ó Deus, as atuações daqueles que chamam e se chamam pelo Teu nome, ó Deus, porque o poder vem do Senhor, e o poder do Senhor é para gerar vida, o poder do Senhor é para gerar libertação, o poder do Senhor é para gerar a salvação de vida eterna, a alegria no Teu Espírito Santo, ó Senhor. E não, ó Deus, coisas neste mundo, ó Deus, ou poderes neste mundo, não. Mas é na alegria do Senhor. E assim que os apóstolos caminharam, assim que até os juízes caminharam, Senhor, libertando o povo, para a alegria no Senhor, libertos da opressão, Senhor. Se somos agentes de opressão, então alguma coisa está errada. Que o Senhor esteja, ó Deus, operando em nossos corações, que o Senhor esteja operando no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, cada um daqueles que oram comigo. Se há alguém que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, Senhor, que abra o seu coração nesta noite, que creia que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, aquele que tem poder para transformar a sua vida, para libertar, para curar, para dar uma nova visão, uma visão de mundo, uma visão espiritual, na qual ele e ela até hoje não teve, mas o Senhor Jesus é capaz de fazê-lo. Ele é Senhor. Então, ó Deus, que saibamos aí peneirar aquilo que é de fato poder e atuação Tua sobre a vida daqueles que chamam pelo Teu nome, daquilo que é mero poder humano, poder do dinheiro, poder político, poderes de influência social, influência de redes sociais, de imagem, tantos poderes aí que este mundo coloca, mas Senhor, só o poder realmente do Senhor é capaz de operar aquilo que está e que foi operado pelos
que está descrito na tua palavra, em Atos dos Apóstolos, foi operado pelos apóstolos, ó Deus, e por aqueles que te servem no teu poder, no poder do teu Espírito Santo. Que assim o Senhor conduza e conduza-nos cada um, Senhor, na medida da fé e também, Senhor, naquilo que o Senhor deseja, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja, Senhor, igreja, quando eu digo, não são essas 4 paredes, ó Deus, mas é a tua igreja no mundo, são aqueles que servem o Senhor, aqueles que têm o Senhor nos seus corações, como o Rei, como o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, por esta noite, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, ó Deus, que nós podemos ver na tua palavra, que é tão rica, ó Senhor, e que nos edifica. Sê o nosso guia, Senhor, a cada dia, pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo, te agradeço, perdoa as nossas falhas, ó Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos, neste momento, ter um momento de oferta, dízimo, oferta. Se você veio preparado para ofertar, para dizimar, que você assim o faça. Como o Jeff vai estar cantando um cântico, nós vamos estar cantando um cântico, e você que veio preparado, você que está também nos acompanhando, participando deste culto pela internet, se você tem o desejo de ofertar, você pode fazê-lo pelo Pix. O Pix da igreja é o CNPJ da igreja, 21 959 958 1000 ao contrário 84. Então você pode estar fazendo, entre no site, se você assim desejar, certamente Deus vai abençoá-lo conforme a sua palavra, a sua vida. Amém? Então vamos cantar ao Senhor um cântico, e neste momento você pode estar ofertando. Esse é o momento. Amém? Somos o povo do Senhor. Amém? Somos o seu povo. Por isso estamos aqui louvando e adorando ao seu nome. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Aleluias, ó Deus. Sim, Pai. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és
és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Aleluias, Tu és Senhor. Glórias a Ti. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram E nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, teu reino é um reino de amor. Oh, aleluias. Glórias a Ti, Jesus. Sim, Senhor. Glórias. Somos Teu povo, Tua igreja, Senhor, para a transmissão do Teu amor, do amor do Senhor Jesus. Ó, Senhor. Aleluias. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, que o Senhor tem abençoado o Teu povo. E assim, mais uma vez, nessa noite, eu Te peço a Tua bênção, Senhor, agradecendo, ó Pai, a fidelidade do Teu povo, ó Deus, para com a Tua igreja. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando conforme a Tua palavra. Ó Deus, abençoe todos aqueles que ofertaram, que dizimaram. Senhor, o Senhor esteja, ó Deus, conforme a Tua palavra, abrindo as janelas dos céus, sustentando não só materialmente, Senhor, ó Deus, mas espiritualmente, emocionalmente, ó Deus, sustenta de forma completa, ó Pai, dá saúde, Senhor, protege e guarda os Teus servos e servas, os Teus filhos e filhas, ó Pai, aqueles que se voltam a Ti, oram ao Senhor neste momento. Ó Deus, consagramos os dízimos e ofertas colocadas diante do Teu altar para que sirvam de sustento a Tua obra neste lugar, para que a Tua palavra seja, Senhor, cada vez mais e continue sendo valorizada, porque ela é digna, Senhor, como Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado, Deus. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que eu oro e agradeço. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé. Amém. Vamos orar agora neste momento, intercedendo tantas vidas que nós temos pedido, tem pedidos de oração. Está orando por alguns amigos também, pastores, que contraíram a Covid, algumas famílias. Que o Senhor esteja fortalecendo essas vidas. Temos alguns nomes aqui.
da Salma, da irmã dela, Ruth, sua prima Verônica, a filhinha dela que foram internadas, foi internada a Verônica, foi internada com Covid, e tantas outras pessoas, alguns amigos, pastores no seminário, família com Covid. Vamos estar orando. Se você tem alguém que você queira colocar, você já esteja orando por essas vidas, coloque adiante do Senhor. Vamos orar. Agora, nesse momento, intercedendo. Vemos que os juízes, eles, de certa forma, promoveram atos que eram de intercessão para com o povo. Eram atos concretos. Mas a palavra do Senhor nos ensina também, desde Abraão, que intercedeu pelo seu sobrinho Ló, pedindo ao Senhor ali que salvasse toda a cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades, inclusive o seu sobrinho, mas acabou que somente o sobrinho e a família. Então, vamos orar intercedendo. Pai, neste momento, Senhor, conforme a Tua palavra que nos ensina sobre intercessão, ensina a clamar ao Senhor, pedindo em oração a Deus. Senhor, segundo a Tua vontade, faça a Tua vontade. O nosso desejo, sim, ó Pai, é que haja cura. Nosso desejo, sim, ó Deus, é que haja libertação. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha intervir sobre a vida destes irmãos, irmãs, essas pessoas que temos colocado diante do Senhor, pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor, não conhecem o Senhor, mas a Tua palavra nos ensina a interceder por todos, orar por todos, ó Deus, que são colocados diante do Teu altar neste momento, as vidas que foram citadas aqui, ó Pai, aqueles que estão sendo, ó Deus, também colocados diante do Senhor, por cada vida aqui presente, por aqueles que oram comigo neste momento, alcance as suas vidas, alcance as suas famílias, ó Pai, se estão num leito, ó Deus, seja pela Covid, seja, ó Deus, por outra enfermidade, Pai, que o Senhor esteja agindo com o Teu poder sobre as vidas delas, restaurando a saúde. Cremos, Senhor, confiamos no Senhor, ó Deus, ó Pai, opera com o Teu poder sobre estas vidas, Senhor. A Tua igreja clama a Ti, Senhor, e como igreja do Senhor, como diz a Tua palavra, ó Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e aí, Senhor, é a oração da Tua igreja, daqueles que são justificados diante do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, Pai, haja com o Teu poder sobre estas vidas, clamamos e confiamos no Senhor, ó Deus, e cremos que o Senhor pode operar, vidas que têm pedido oração, e até mesmo aqueles que, Senhor, sabemos, ó Deus, que não pediram oração, mas são pessoas queridas, ó Pai, que amamos muitas vezes, que necessitam de oração e precisam, Senhor, e então intercedemos por elas, ó Senhor, filhos, filhas, cônjuges, ó Deus, esposos, esposas, ó Pai, filhos, Senhor, família, Deus, que o Senhor esteja alcançando-as com o Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cremos e confiamos na Tua ação e na Tua atuação, ó Deus, o que couber a nós fazermos, que façamos no Senhor, no Teu Espírito e pelo Teu poder, Pai, ó Deus, mas que saibamos, Senhor, que do Senhor vem a nossa força, do Senhor, sim, ó Deus, vem o poder. Então, Pai, haja segundo o Teu querer, ó Deus. Ó Pai, desejamos que haja, sim, a cura, Pai. Opera com o Teu poder, Senhor, crendo, ó Deus, crendo, Senhor, que o Senhor já está realizando. É que oramos, já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Pai, ainda de olhos fechados, eu oro, Senhor, agora por cada vida aqui presente, cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai, aqui presente, aqueles que estão também, ó Deus, orando comigo, de forma remota, Pai, que o Senhor esteja alcançando-os onde quer que estejam, ó Deus, abençoa os seus lares por eles representados, as suas famílias, que a Tua, Senhor, bênção se estenda às suas famílias, aos seus familiares, ó Pai, ó Deus,
ser assim com o teu povo. Que em cada lar, Senhor, haja a tua paz. Que em cada lar, Senhor, haja, Senhor, a tua prosperidade. Que em cada lar, Senhor, ó Deus, haja a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, haja, ó Pai, o teu amor, a alegria do Senhor. Ó Deus, assim eu te peço, agradecido, ó Deus, porque o Senhor é aquele que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor sim atua. Ó Deus, eu sou muito grato por isso. Pai, muito obrigado. No mais, eu te peço, ser conosco, continue conosco, dá-nos uma semana, ó Deus, embora as lutas que temos, com a tua bênção, com a tua vitória, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e te agradeço e oro, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Erga suas mãos ao Pai, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no Senhor. Só um minutinho para dar uns avisos. Então, nós temos na quinta-feira nossa reunião de oração, que é de forma remota. Nós temos no domingo, no nosso culto, nesse domingo agora vai ter escola bíblica, às 18h15, com a irmã Tereza, e o culto às 19 horas. Nós estamos também tendo o curso de Novo Testamento, né, com a irmã Tereza, com a professora Viviane também, né, com a irmã Tereza, e também lembrando que nós temos o trabalho do Saudavelmente, que é aí um trabalho de cunho psicológico, também da nossa igreja. Orem, estejam orando por nós. Deus tem colocado muitas coisas no coração. Vamos estar aí continuando com essa luta, né, para que isso passe logo, amém, e voltemos aí ao normal, amém. Então, Deus abençoe, até domingo que vem. Cumprimento.